Bom dia, meus queridos. Bom dia. Estamos aqui juntinhos para mais uma aula de redação. Estamos chegando ao término de mais um ano letivo. Este ano não é tão desafiador. Já gostaria novamente de deixar os parabéns a você que chegou até aqui, tá certo? Firme e forte. É isso aí. Hoje nós vamos concluir o conteúdo de redação, tá certo? Vamos concluir vendo esse gênero textual, o último gênero textual do ano, que é o gênero entrevista. Um gênero bastante simples, que já faz parte do seu cotidiano. E sei que onde você vir aí observar uma entrevista, você vai conseguir identificar que seja uma entrevista. Você não vai sentir dificuldade. Que gênero textual é esse? Eu nunca vi falar desse gênero. Não, certo? Onde você vê uma entrevista, você saberá identificar que aquilo seja uma entrevista, não é isso? Então, mas hoje vamos conhecer detalhadamente algumas características marcantes, as características principais desse gênero textual. Então, fiquem ligadinhos aí. Então, o gênero textual entrevista. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Então, gente, é um texto que faz parte do mundo jornalístico, tá certo? Da questão na rotina jornalística, ele é bastante utilizado. E ele vem através de perguntas, certo? Quem pergunta? O entrevistador, geralmente, certo? E quem responde? O entrevistado, tá bom? Então, vamos lá. Modalidade oral e escrita. Então, é um gênero textual que se apresenta em duas modalidades. Na modalidade oral e na modalidade escrita. Ele é essencialmente oral, certo? Geralmente apresentado por meio de áudio visual. Então, vocês veem aí direto, normalmente passando, aí geralmente nos jornais, vamos entrevistar fulano de tal, vamos entrevistar ciclano, vamos entrevistar, tá certo? Porém, ele também é escrito. Então, há revistas, há blogs aí que trabalham bastante com a questão da entrevista escrita. Está veiculadas em jornais, programas de TV, programas de rádio, na via oral, tá certo? E na escrita por meio de jornais impressos e revistas também. Vamos lá. Aqui alguns exemplos, tá certo? A entrevista aqui escrita, recuso comparar-me sistematicamente aos piores. Então, vem trazendo aí uma entrevista escrita. E aqui a entrevista oral. Como esse gênero está estruturado? Ele vem primeiro com uma manchete ou título, certo? Vem como vimos aqui, ó. Recuso comparar-me sistematicamente aos piores. Então, aqui é a manchete ou título. Apresentação. Então, vem um pequeno texto. Vocês vão ver mais à frente esse exemplo aí. Então, vem trazendo aqui a apresentação, apresentando o entrevistado, apresentando os objetivos da entrevista. E, em seguida, vem as perguntas e respostas. Manchete ou título deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Então, olha só aqui. Portal do Ibase, entrevista com Tânia Pacheco. Então, aqui, ó, veio o título, tá certo? A manchete ou título. A apresentação, trecho situado logo abaixo da manchete. Se apresentam os pontos de maior relevância na entrevista, certo? Então, coloca aí os objetivos, os pontos principais dessa entrevista são colocados nessa apresentação, tá certo? O perfil do entrevistado e sua experiência profissional, então vai trazendo todo o perfil da pessoa que vai ser entrevistada logo nessa apresentação, abaixo do título ou da manchete. E o domínio do assunto abordado. Então, observem aqui. E toda essa aqui é a apresentação da entrevista, tá certo? Esse que tá grifado aí de vermelho é a apresentação da entrevista escrita. E em seguida, temos as nossas famosas perguntas e respostas, que não podem faltar na entrevista, senão não seria uma entrevista. Esta é a parte da entrevista propriamente dita. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, vem uma pergunta do entrevistador e, em seguida, a resposta do entrevistado.
E a linguagem, como é a linguagem? Então, a linguagem a ser utilizada é uma linguagem padrão, porém simples, e deve-se evitar o uso de gírias, tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora para as atividades do livro de vocês. Vamos fazer uma leitura aí na página 308 do livro Língua Portuguesa. Então, aí, conheça Mule, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Então, aqui nós já estamos vendo nossa manchete e o título. Em seguida, vem uma apresentação aí. E logo após, as perguntas e respostas propriamente ditas, tá certo? Então, aqui na página 308 e 309, você vai ler essa entrevista, uma entrevista curta. Em seguida, na página 310, 311, apenas 2 páginas, gente. Então, na página 310 e 311, você vai responder algumas questões relacionadas a essa entrevista aí. São questões, gente, simples. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder, tá bom? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Vamos desvendar o segredo dessa entrevista, desse texto. Observando atentamente o texto, podemos dizer que ela está dividida em 2 blocos. Quais são, gente? Então, quais são os blocos que está dividida essa entrevista, tá bom? Eu falei aí para vocês logo no início. Transcreva do texto uma saudação com sentido negativo. Então, tá simples essa. Você vai encontrar uma saudação aí no sentido negativo. Qual seria a saudação com sentido positivo correspondente a que você transcreveu acima? Então, se ela está escrita no sentido negativo, você vai transcrevê-la agora com o sentido positivo. Também está bem simples. A autora da entrevista apresenta o personagem Mule como um monstrinho, mas que tem uma qualidade. Qual é essa qualidade? Gente, tá muito simples. 5. Transcreva do segundo parágrafo do texto a oração utilizada pela jornalista para falar diretamente com seus leitores. Então, ela usa uma oração. Usa um verbo aí, até no imperativo, tá certo? Um verbo que indica o quê? Uma ordem, um pedido. Então, coloquem aí. Na entrevista, Lúcia relembra sua mãe e suas irmãs. E essa lembrança lhe sugere uma onomatopeia. Transcreva do texto essa onomatopeia e explique o que ela significa. Gente, onomatopeia é aquela figura de linguagem que transcreve, certo, gente? Alguns barulhos, por exemplo, que representa barulho. Toque, toque, alguém bateu na porta. Então, toque, toque é uma onomatopeia. Então, vocês vão achar aí, com essa dica que eu dei, e vão colocar aí, tá certo? Leia o trecho a seguir, questão 7, e responda as questões. Então, você vai ler esse trechinho aí, colocado. Nesse trecho, aqui a alternativa A da questão 7, Lúcia Hiratsuka expõe sua opinião sobre o ato de criar. Transcreva essa opinião. Ela diz que criar é o quê? O que é criar? Como ela defende a opinião, como ela define criar. E B, apresentar opiniões significa defender pontos de vista, argumentar. Qual é o argumento que ela utiliza para explicar a origem das narrativas? Então, essa origem das narrativas, ela coloca que tem origem em quê? Certo? Em que história? E questão 8, finalizando a atividade de hoje, na entrevista, Lúcia conta que, quando criança, enviou uma história ilustrada para um concurso no Japão, mas não foi premiada. Apesar disso, os organizadores lhe enviaram uma carta com palavras de incentivo. Escreva abaixo um argumento que eles possivelmente usaram para incentivá-la. Então, gente, eles colocaram o quê nessa carta? Qual foi o argumento que eles utilizaram para incentivar? Quais foram as palavras de incentivo aí para essa escritura? Então, gente, é isso. Terminamos a atividade de hoje muito simples. E qualquer dúvida, me procurem na plataforma. Espero que vocês tenham gostado e tenho certeza que vão conseguir realizar com sucesso a atividade de hoje. Tchau, tchau e até sexta-feira na nossa aula de arte. Tchau, Deus abençoe.